Hello, bandidos. Alguns de vocês que costumam acompanhar mais recorrentemente o meu canal sabem que uma das coisas que eu faço, seja às vezes no YouTube ou principalmente para ti quando contratas algum dos meus serviços, é tentar encontrar soluções para resolver problemas no teu computador. Só que há um que até à data de hoje não há solução, eu não tenho solução, quero dizer, e as minhas recomendações são sempre no sentido de evitar que isso aconteça, mas se acontecer... Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. E apesar de eu já ter tocado nisto no passado, quero vir aqui outra vez, um bocado em forma de rant, porque eu acho que é uma situação que em vez de estar a melhorar, tem estado a piorar, apenas com base na minha experiência, aquilo que eu vejo de vocês que vêm ter comigo, o que é que vocês têm estado a passar. E o problema que eu não tenho solução e que tem estado, na minha perspectiva, a piorar, são softwares de componentes, periféricos e anti-cheat, mas principalmente periféricos e componentes. Há poucos dias atrás eu estava a fazer uma consultoria e um rapaz estava a utilizar, não tenho certeza se era este ou se era outro, porque foram dois seguidos de vocês que tinham destes watercoolers com ecrã. Eu acho que era o Daniel Lee, se calhar era o outro, e eu estava a pensar que era este, whatever. E eu já em forma de... Porque não tinha nada... O problema não foi para isso que o bandido me contratou. E eu como já a conheço de gingeira, perguntei... Olha, diz-me uma coisa, esse software, esse ecrãzinho, isso tem estado a funcionar bem? O que ele me disse foi, eu achei mesmo piada, sim, isto funciona bem, de vez em quando perco os settings, mas tirando isso funciona bem. Como assim de vez em quando? Como é que isto se chama? HydroShift? Atualmente eu deixei de fazer vídeos de AIOs. Quem acompanhou sabe porquê. Este não é dos mais caros dentro do segmento, e em termos de performance estes até costumam ser porreiros, tirando o facto de algumas versões também terem tido problemas e não foram lidados da melhor forma, na minha opinião. Como é que... eu comecei-me a rir porque como é que perder os settings se enquadrem e até funciona bem? Se ele custa 260 euros, que não é dos mais caros, tens esta versão 200, mas entre isto e um Liquid Freezer 3... É tudo basicamente a mesma coisa em termos de desempenho, ok? O que estamos a pagar a mais é sempre estética. Se esses elementos estéticos não estão a funcionar bem, então para onde é que vai o dinheiro? Percebes? Tu tens este produto que faz esta função e tens este que faz exatamente a mesma função, mas tem um extra. Com base nesse extra, ao contrário do que era o hardware há 10 anos atrás, quero dizer, quando eu comecei a fazer conteúdo, tu tinhas um produto que custava 100 euros, o outro tinha um extra que custava 120, 130. Tu agora tens um produto que custa 100, o que tem o extra custa 250. Na minha opinião, é só na minha opinião, é mais que suposto, é suposto ser um dado adquirido e com zero tolerância o extra não funcionar. O extra tem que funcionar. Porque hoje em dia, em muitos produtos, tem sido mais de metade do preço. O extra, ou seja, aquilo que não é a sua função básica, é o que tem custado mais quando tu vais pagar. Portanto, é essencial, não é opcional que funcione, na minha opinião. No entanto, estes não são os problemas graves, são graves do ponto de vista comercial, ou até uma questão de princípio, não é? Se estás a pagar mais do dobro por uma funcionalidade extra, por mais irrelevante que seja, tu escolheste pagar, é suposto funcionar, ok? Digo eu, a carteira é tua. E este é o tipo de problemas que eu não tenho solução. Eu fiz já há muito tempo atrás, aqui diz há 2 anos, este vídeo, é por isso que eu não recomendo software de motherboard, onde eu mostrei, isto era num PC meu, e eu mostrei um exemplo de um problema
que pode acontecer com este tipo de softwares. E é que isto foi há 2 anos. Eu acho que na prática há mais de 2 anos. E este problema houve há muito pouco tempo. Eu diria que há 1 mês, no máximo há 2. Houve um cliente meu que comentou comigo: olha, aquele stress, agora com o update ou do Windows ou do software, voltou a acontecer. Que é exatamente o mesmo problema que eu estava a mostrar aqui. Que eu acho que era tipo, ele reiniciava bem, mas não dava, mas se ligasses ele tinha dificuldade em dar boot, ou vice-versa. E o software às vezes simplesmente não funciona. Tipo, fica assim em branco, sem informações. Mas tinha dificuldade em arrancar ou em reiniciar, já não sei. Às vezes ficava mesmo stuck. Acho que era reiniciar, porque ele não chegava sequer a fazer o encerrar antes de... Percebes? A primeira metade do processo ele não fazia. Este problema, pelos vistos, dependendo da combinação de software e hardware que tu tenhas, ainda existe. Portanto, eu tenho visto todo tipo de problemas com aqueles de vocês que eu tenho lidado. Tenho visto todo tipo de problemas com softwares de periféricos, de headset, de ratos, de tudo e mais alguma coisa. Uns mais que outros, em termos de motherboard, pela minha experiência, o da ASUS tem sido o pior deles todos, mas já encontrei stress com todos os outros. O da ASUS é chato porque é basicamente um rootkit. Vou-te deixar esta dica extra que talvez te ajude a desinstalar. Vamos aqui a uma motherboard ASUS qualquer, porque o problema para alguns de vocês não é resolvido, ou pior, já vi tudo, quando tentam desinstalar. Tu não precisas vir ao site para instalar, porque tem uma opção na BIOS, quando tu abres o Windows a primeira vez, ele dá-te um pop-up para tu instalar software. Que por default eu até desativo isso quando monto um PC com uma motherboard de qualquer fabricante, porque todos eles têm isso. A questão é, tu depois se quiseres fazer o download, tu vens aqui, faz o download, certo? No caso da ASUS, tu tens que carregar aqui em ver todos os downloads, porque tem um único que está escondido, que é este aqui, a ferramenta de remoção deste software. É um coisinho básico de 1.13 megas de download, que é só uma ferramenta para remover a outra ferramenta. Eu sei, eu fiz isso, usei a ferramenta própria da ASUS, mas ainda assim ficou um ou dois serviços a correr da ASUS de fundo que antes não estavam. Deixa estar até à próxima formatação. Já vi piorar por tentar depois remover o que ficou. É para ficar, ok? Não me perguntes porquê. E a parte principal do meu rant é que existe uma forma de contornar isto que não é feita propositadamente. Quero ver um dos exemplos mais estúpidos eu tenho comigo. Eu uso este rato que ergonomicamente é maravilhosamente bom, adoro. E tenho uma coisa que é estúpido. Existe um software para alterar opções aqui e ele tem memória interna. Significa, porque eu não uso software, óbvio. Portanto, tenho aqui as opções para mudar os DPIs. Eu tenho 4 níveis pré-configurados e está gravado na memória interna. Qualquer computador por onde eu leve este rato, posso formatar, posso instalar Windows, Linux, o que eu quiser. Tenho sempre aqui guardado, exceto o RGB. Tem memória interna, mas a memória interna não memoriza o RGB. Tens que ter o software aberto, nem que seja para desligar. É que eles fizeram o caminho até lá, que foi pôr memória interna. E é aqui que eles não fazem porque não querem. Porque imagina aqui, se isto custa os olhos da cara por extra, se em termos funcionais estão aqui tipo 100 euros, no extra estão 150, é óbvio que dá para colocar aqui memória interna. E quando tu tens, por exemplo, que assim mesmo que o software funcione mal, ele não está a correr de fundo. Então o que é que eu acho que podiam fazer e não fazem? E o que é que tu podes fazer para evitar que estes problemas aconteçam? Porque eu não tenho solução quando as coisas começam a funcionar mal, principalmente quando tu tens vários. É que depois tens o anti-cheat com acesso root, tens o da ASUS com acesso root, tens o da Corsair que ocupa tipo 3 GB e tal. 3 GB e... Para quê? Tens um monte de softwares que fazem tudo. O da Corsair eu vi uma das vezes aquela porcaria não funcionava para o watercooler. Eu não me lembro o que é que não funcionava. Havia uma cena que não funcionava e era por causa da língua. O Windows estava em português, o software em inglês, ou vice-versa, e teve que se trocar porque simplesmente mudando a língua de software aquilo bugou tudo. É uma desgraça. Quando as coisas começam a funcionar mal, eu não tenho solução para continuares a usar. Tenho a solução para não dependeres. Sempre que comprares um watercooler que tenha
RGBs, ecrãs e não sei o quê, qualquer outro produto, dá sempre prioridade em watercoolers, não vai existir, mas dá prioridade aos que têm memória interna. Depois, no caso do watercoolers, vê aqueles que têm a opção de tu conectares a bomba e as ventoinhas à motherboard. Por exemplo, quando eu testei este da Lian, muito surpreendido com o desempenho, extremamente desiludido com as avarias e a má conduta, na minha opinião, eu testei com ventoinhas e bomba conectado na motherboard, porque dá a opção. E sempre que tu tiveres a opção de conectar a bomba e as ventoinhas à motherboard, conecta à motherboard. Porque na motherboard tu consegues alterar a rotação, reprogramar. E não interessa se tens ou não software instalado, não interessa se formataste o PC, aquilo vai estar sempre com aqueles settings, portanto está safe. E, por exemplo, para os RGBs, da mesma forma que para as ventoinhas a ciência está descoberta, que é um header, tu conectas a ventoinha e depois na motherboard existe um perfil de ventoinha, uau, está descoberto há muitos anos, portanto não é preciso softwares extra, controladores extra, coisa, não é preciso do ponto de vista funcional. Para o RGB também não. Só que só um fabricante se costuma preocupar com isso. ASRock. Espero que eles não tenham mudado agora nas últimas gerações. Na ASRock faz uma coisa genial. Parece uma coisa assim, tipo, de outro mundo, porque ninguém consegue fazer. Que é dentro da BIOS tu tens algumas opções, relativamente básicas, mas tens, para alterar o RGB. Imagina que tu és um gajo que, sim, queres ter alguma iluminação, mas queres tipo uma cor fixa. Verde, branco, whatever. Queres ter uma cor fixa. Mas não queres ter um software a correr 24 horas, principalmente com acesso root, juntamente com o 2 anti-cheats, mais o da Corsair, mas não sei o quê. Depois aquilo, para além da perda de desempenho, tem dificuldade ainda a boot, outro programa crasha. Eu só quero pôr isto tipo verde. Como é que eu faço? ASRock, vais à BIOS, metes tipo green, F10. Enquanto não fizeres update de BIOS ou entras na BIOS para alterar, aquilo nunca vai ser opção. Outra coisa que eu mostrei, fantástico, também é difícil os outros conseguirem. Quando eu mostrei esta gráfica, eu refrisei isto. Não sei se foi exatamente neste vídeo ou se foi no outro. Eu refrisei isto nesta Sapphire, que o RGB, tu tens um software, a Sapphire faz isto muito bem. Há coisas que parece que só alguns fabricantes se preocupam, por isso é que eu tenho sido muito fã da ASRock, tenho sido muito fã da Sapphire. Por exemplo, a Sapphire fez uma coisa extraordinária, magnífica, que eu mostrei aqui. Este software que está aqui, da Sapphire, tem uma versão portátil. Acho que o que eu tenho aberto é portátil, não está instalado no PC. E a gráfica tem memória interna. Significa o quê? Que eu vou ao software da Sapphire, marco uma opção para o RGB, desligado, branco, pisca-pisca. Eu marco uma opção, apago o software, para toda a vida, enquanto a gráfica estiver viva, se eu não for lá alterar, vai ficar com aquela configuração de RGB. É difícil. Existe a tecnologia da memória interna. As motherboards podem ter. A ASRock tem. As gráficas podem ter. A Sapphire tem. Portanto, os watercoolers podem ter. Só que por algum motivo entramos, quer dizer, eu sei mais ou menos os motivos, nós sabemos. Só que está a entrar num campo que começa a ser desrespeitoso para ti, principalmente que pagas premium. Onde eles te querem obrigar a instalar a porcaria do software. Sem o software, aquilo pelo qual tu pagaste mais de metade do preço não funciona. E depois de instalar o software, há coisas que não funcionam. Não ajuda o facto do Windows, neste último ano, tem sido uma montanha russa enorme, ninguém percebe. Eu sei que não ajuda, mas este problema já vem de trás. E com todos os defeitos que o Windows tem, para mim, muitos, esse é um defeito que ele não tem tido muito, que é a imprevisibilidade. Mais este ano, vou explicar. Dito por mim que estou há, acho que mais de 6 meses a fazer tudo exclusivamente com Linux. Gosto de dizer as coisas como elas são. Quando tu instalas o Windows, tirando estas últimas loucuras do Windows 11 que eles têm feito de cobaia, e mesmo assim
Neste aspecto não tem falhado muito. A palavra certa é muito. Quando tu instalas o Windows e não fazes mais nada, utiliza software, só o software que o Windows traz, é extremamente difícil, a não ser que seja um problema de hardware, dados corrompidos porque problemas de memória, de SSD, whatever. É extremamente difícil aquilo deixar de funcionar. O Windows simplesmente funciona. Deixas correr os updates, aquilo tem funções básicas automáticas de manutenção do sistema operativo. É o ideal para toda a gente? Não, mas tem alguma coisa, funciona relativamente bem. Portanto, o Windows, se tu só instalares o Windows e o software que ele traz, é quase impossível aquilo falhar. Quando tu instalas softwares não intrusivos, é quase impossível aquilo falhar. O próprio software pode ter um bug, mas tudo funciona bem. Quando tu começas a juntar este tipo de softwares que estão constantemente a correr de fundo, viram modo a terem acesso root, mais os anti-cheats, todos juntos a correr de fundo, alguns com acesso root, é quando as coisas simplesmente começam a deixar de funcionar ao ponto de o próprio Windows funcionar mal. E para isto, meus amigos, eu não tenho solução. Não há solução. Se as pessoas que estas empresas contratam para desenvolvimento de software se estão a cagar se o teu PC funciona bem ou não, o que interessa é, num Windows instalado do zero, apenas com o nosso software a coisa funciona para aparecer pelo menos nos vídeos de review, sim ou não? Se sim, está bom. E o cliente que depois, vai jogar jogos. Aquilo vai funcionar. Isso depois vê-se. Não pode ser. Na minha opinião, não pode ser. Neste aspecto, nos últimos 10 anos, andamos imenso para trás na tecnologia. Bandidos, vemos no próximo vídeo live stream. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.